Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Cientista. Eu sou o Rodrigo Kucharski e esse podcast é uma extensão da revista Bioquímica Como Ela É. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a Urania dos Anjos, estudante de enfermagem. Seja muito bem-vindo, Urania. Opa, e aí, meu, valeu. Então, eu queria que tu, de repente, desse te apresentasse assim, um pouco mais e explicasse como é que foi a tua entrada na universidade. Tu também começou, na verdade, na biologia, que foi como eu te conheci. Então, se tu pudesse comentar um pouco sobre isso. Sim. Bom, eu entrei na URGS em 2017/2, né? Eu entrei na bio, assim. Faculdade é um negócio muito louco, assim, no início, né? Tipo, a gente, agora a vida vai mudar, vai ser show de liberdade. Eu vou estudar o que eu gosto. E no início é bem legal, assim, é um monte de experiências novas, né? Tipo, um acesso muito grande a laboratórios, né? Muita área para pesquisa que tu praticamente pode escolher, né? Tu entra como voluntário muitas vezes no laboratório dos professores, com o tempo tu ganha uma bolsa. E eu fiquei na biologia mais ou menos uns 2 anos, né? Eu participei de alguns laboratórios de pesquisa e foi uma experiência bem boa, né? Mas com o tempo eu comecei a ver algumas coisas assim que não me agradavam muito, tipo, que todo curso vai ter coisa que a gente não gosta de estudar, é de conhecimento geral, assim, sabe? Mas na Apesar, biologia tinha tipo, algumas muitas. Oi? não, até quando tu saiu do curso, eu não fiquei sabendo diretamente, né? Daí eu acabei sabendo depois que tu tinha trocado, tipo, meio que sumiu, assim, aí eu, mas o que que aconteceu? No fim, trocou de curso, o que aconteceu? E aí eu fui descobrir que tu tinha ido pra enfermagem, e isso é até uma dúvida que eu tenho, assim, tipo, não, o que aconteceu? Por que que tu trocou e tudo mais? O que que tu acha que foi o maior motivo, assim? Então, eu acho que foi o jeito que o curso de biologia estava montado, ele me desagradou em algumas partes, sabe? No caso, teve a mudança curricular, assim, e não foi só por ela, mas na minha opinião, biologia é muito bom porque tu pode montar o currículo, mas tem Sim. muitas coisas que tu é obrigado a estudar, assim, e às vezes tem uma carga muito teórica, sabe? Tipo, Uhum. um exemplo de umas cadeiras que às vezes me incomodavam um pouquinho eram as anatomias vegetais que a gente ficava estudando estrutura de planta, sabe? Sim, E eu comecei morfo agora e também tô sentindo isso, assim. Mas é aquela coisa, tu leva, assim, né? exato, tu dá pra passar por isso, mas daí eu pensava, eu não ia. Eu não conseguia ver onde é que eu ia usar isso na carreira que eu queria, sabe? E, e, por exemplo, lidar com plantas eu sempre gostei muito, mas eu ia me agradar muito mais se a gente estudasse isso com um teor prático um pouco maior, sabe? Acabava ficando meio E distante aquela coisa de saber a parte teórica, depois saber uma outra parte prática que era separada, desvinculada, né? exato, porque já me falaram que eu ia ter mais experiência prática frente no curso. E mesmo assim, eu ia querer saber isso, mas mesmo assim eu não ia aplicar na carreira desejada, assim. Então eu fiquei um tempo assim, não, vou dar mais um semestre para ver o que eu quero e tudo mais. E o que eu gostava muito no curso era ecologia. Todas as ecologias eu amava. E daí teve toda a questão política da eleição lá do Bolsonaro e tal. O ministro da saúde dele era completamente maluco, e daí eu pensei, meu, eu vou me formar para uma coisa que tem um governo que está desmanchando elas, uma coisa, governo meio anti-ciência,
Daí eu fiquei pensando, cara, eu posso me formar aqui e acabar sendo descartável depois no governo, sabe? Tipo, A gente pode ri, mas é parecer. complicado, né? Mas continua. Sim, pode parecer bobagem, mas foi uma insegurança que me pegou na época, assim. E daí, eu sempre gostei muito, assim, de contato humano, conversar com as pessoas, sabe? Uhum. E, e daí eu comecei a pensar, assim, nossa, qual carreira eu vou querer, assim, que eu tava pensando também no que eu vou gostar de pegar e juntar o máximo de conhecimento possível, que eu vou enxergar esse conhecimento sendo aplicado, sabe? De Sim. maneira prática. E tu acha que, por E exemplo, desculpa te interromper, mas tu acha que, por exemplo, o teu IC dentro da bio te ajudou a escolher pela enfermagem? sim, no caso, essa experiência que eu tive, eu fiz um tempo de um IC, né? Num laboratório de células tronco. E lá era um Ah, laboratório sensacional, assim, que era muita experiência com pessoas de outras áreas. Então tinha eu da biologia, tinha uma mestranda da odonto, tinha algumas meninas da medicina e tinha pessoal da farmácia, enfim, vários outros cursos. E nesse tempo eu conversei muito com eles, assim, sobre o que eles gostavam ou não do curso deles e tal, sabe? E me ajudou muito a definir, assim, o que eu estava procurando. então, no fim, o teu Ah, contato com essas pessoas diferentes lá te ajudou a escolher também o teu curso, né? Até assim, só para deixar melhor explicado, IC é uma iniciação científica, né? A gente acaba falando, às vezes, na sigla e esquece de explicar, mas pode continuar. sim, e daí ser, assim, para todo mundo que tá entrando agora, é, vai ser, assim, é uma experiência sensacional que eu recomendo, né? Pelo menos a experiência que eu tive foi muito boa. Eu tive orientadores maravilhosos que sempre tinham muita paciência comigo enquanto estava aprendendo e tal. E, bom, essa conversa me ajudou sim a definir o meu outro curso que eu eventualmente escolher, né? Que nesse caso foi enfermagem. E, bom, um dos motivos que eu escolhi foi que eu ia ter um conteúdo teórico que eu ia conseguir ver sendo aplicado, né? E também a questão financeira de empregabilidade também é bem importante, né? No começo, Sim. assim, a gente entra e não pensa muito nisso, mas conforme o curso vai andando, a gente começa já a pesquisar a área que a gente gosta, mercado de trabalho para ela. Eu nunca vou me esquecer de uma cadeira que teve na biologia, que a professora trazia biólogos que arrumaram emprego no mercado de trabalho. E eu me lembro que um deles fez um doutorado. Toda a carreira, a montagem dele foi para estudar baleias. E ele disse que é difícil conseguir emprego estudando baleia, sabe? Sim, porque é Daí- muito específico, assim. exatamente. E daí ele depois virou até um empreendedor de sucesso e tal. Mas isso aí me fez pensar assim, será que a área que eu gosto tá em alta? Daí já juntou com um governo maluco que estava desconstruindo quase tudo que é órgão de fiscalização. E daí vendo toda essa questão da especificidade da minha área e tudo mais, eu meio que eu tava gostando, né? Eu tava pegando muito das ecologias e tudo mais. E daí eu tava vendo assim, a fiscalização, tudo sendo destruído pelo governo, não dá, sabe? Sim. Tá indo tudo pelo ralo. Daí eu decidi mudar. Atualmente eu tô num segundo semestre de enfermagem, EAD, né?
por causa de toda essa situação com o coronavírus, o primeiro semestre todo eu fiz presencial e era bem, pelo menos o primeiro semestre, assim, era bem o que eu imaginava, assim, tinha esperado, né, conteúdo prático, mas esse conteúdo eu conseguia ver ele aplicado na minha realidade com facilidade. E Não ia ser... Oi? como é que foi a tua transferência para enfermagem? Tu fez uma transferência pela URGS ou tu fez um novo vestibular? Eu fiz um novo vestibular porque é meio difícil abrir vagas de transferência interna para enfermagem. Pelo que eu consegui ver, não tem muitas desistências desse curso. Daí eu fiz o vestibular de novo, mas o vestibular é aquilo, né? Na primeira vez que a gente faz, a gente vai muito nervoso, dá frio na barriga, nervosismo, enjoo, dependendo de como tu é, Sim, ansiedade. Na segunda vez tu vai um pouco mais tranquilo, né? Tu já sabe mais ou menos o procedimento, o que tu pode ou não pode fazer. ah, Enfim, aquelas viagens que a gente tem que, chegando no meio da prova, a gente pensa, meu Deus, acho que meu celular tá no meu bolso, mas tu colocou o celular no saquinho, sabe? Tu fica espiado. sim, Ah, começa a achar problema onde não tem, começa a achar que a questão que tu fez ali, que tu sabe o conteúdo, já tá errada, porque aquela ali tá com a alternativa igual à anterior. Sim, começa a ter mil coisas na cabeça que nem, não necessariamente é um problema. exato. Tipo, no meu caso, assim, eu até brincava, né, que eu comecei errado no vestibular porque eu preenchi errado o meu nome nos quadradinhos ali, o nome muito grande. E daí eu, fiz cacaca. Daí eu já pensei, meu Deus, errei a primeira questão, meu nome. E, mas daí tem muita insegurança que tu já perde, né? Por conhecer o monstro da segunda vez. Então, Sim. daí eu passei barra 2 também. Eu não lembro direitinho, foi uma sensação, eu tava no RU, no último horário, ali perto das 7. Daí deu a chamada dos próximos na lista, teve meu nome assim, e daí eu já tava meio angustiado, porque eu sabia que eu queria mudar do curso. Quando apareceu meu nome ali, eu me levantei no meio da Rio e gritei, feito, porra! Tava muito emocionado. Sim, né? Imagina, tá angustiado com a situação, fez o vestibular, aí daqui a pouco recebe a notícia que passou. Eu imagino, assim, o alívio. Até para mim foi engraçado, assim, que quando eu fiz Uniriter, né, 2 semestres, e lá eu fiquei um tempo para fazer a prova do vestibular. Então eu pensava já em ir para a URGS e eu lembro também dessa agonia de esperar por passar e tudo mais e não chegar nunca, parece. Então, eu lembro que eu não estava esperando passar pela prova da URGS, estava esperando mais passar pelo SISU. E quando eu descobri que tinha passado, meu Deus do céu, o bagulho veio antes, assim, veio aquela surpresa antes, e a gente nunca espera, né? Mas foi tribom e foi um grande alívio, assim. Eu imagino que também para ti deva ter sido, principalmente pela questão de tu conseguir trocar e sair por exemplo, do curso que tu não estava gostando e passar para o curso que tu, acredito eu, que esteja gostando agora. E só para completar ali, para finalizar, tu pode nos falar o que tu fazia no teu primeiro IC, no teu primeiro trabalho lá, tua primeira bolsa lá dentro da URGS? Bom, no seu objetivo o objetivo primário é fazer ensinar os estudantes, né, um pouco de método científico, incentivar eles a fazerem pesquisa. No início, a gente aprende rotina de laboratório, então a gente aprende POP, né? Que são as. Peraí, que eu me esqueci o nome da sigla, mas basicamente é protocolo operacional padrão, Uhum. procedimento operacional padrão, enfim, as regrinhas do laboratório, dos métodos que a gente usa lá. Então, como utilizar um autoclave da maneira correta. E o autoclave é tipo uma panela de pressão gigante que a gente usa para esterilizar alguns objetos. Bom, a gente vai aprender a fazer limpeza, esterilizar as coisas, sabe? E solicitar material, por aí vai.
daí o pop, a gente aprende isso no começo, e daí a gente acompanha os pesquisadores nas pesquisas deles. Uhum. E daí, depois de um tempo, eles acabam te designando alguma pesquisa, né, que é uma extensão da deles, e daí, nesse ponto, tu já tem conhecimento para fazer a tua parte. No meu caso, eu tinha eu usava alguns materiais em específico e daí com algumas quantidades que já era uma pesquisa em andamento, né? A minha orientadora, ela já me deu algumas informações, eu recebi ajuda de outros ICs e eu produzia algumas fibras com biomateriais, que daí o objetivo era basicamente tu colocar alguns produtos e essas fibras entregarem esses produtos em uma ferida e tudo mais. Biomateriais, né, que a Era gente uma, usava era bastante. uma fibra de quê? Então, varia o material. Agora de cabeça, eu não me lembro muito bem do que eram as minhas. Já faz um ano e meio, um ano que Não, eu não sim, sim, mexo tranquilo. com Era, isso. era mais assim para dar para ir entendendo um pouco melhor, até porque eu também não sei, não lembro o que era que tu fazia, né? Até porque eu acho que eu não sei se eu cheguei a te perguntar na época quando tu estava lá, mas era mais para poder entender um pouco melhor, assim, tipo, o que era, que fibra é, para que servia. Mas então eram fibras Uh, para poder usar em feridas? Eu não entendi muito bem. exatamente. Usar em feridas, assim, ajudar na recuperação de machucados. Grande parte das pesquisas lá, minha inclusa, era em engenharia de tecidos, né? No final de toda a pesquisa, assim, de iniciar a produção das fibras, se atestava que a qualidade delas estava boa, a gente olhava se elas estavam alinhadas ou não. E A isso chegou a ser gente fazia. usado, desculpa, mas isso chegou a ser usado, por exemplo, no clínicas, em algum hospital aqui de Porto Alegre? A minha, não. Teve alguns dos trabalhos que foram super premiados em, em congressos. Eu não sei se eles chegaram a ser utilizados no clínicas, porque no laboratório tinha estrutura para fazer testes em animais. E a Uhum. maioria desses trabalhos estavam em fase de testes em animais, né? Que a gente usava os ratinhos albinos lá. Mas esses que tu comentou, por exemplo, que foram premiados, já eram desse laboratório ou eram de outro laboratório? Eram desse laboratório. Eram pesquisadores desse laboratório que desenvolveram os projetos. Perfeito. Tá, e agora esse novo IC que tu entrou é relacionado ao quê? Esse novo IC que eu entrei, eu ainda não tô fazendo um novo IC porque eu decidi me focar nos 3 primeiros semestres da enfermagem, é só passar nas coisas, porque no quarto a gente começa a ter práticas no hospital de clínicas, né? E como eu tinha comentado no passado, uma grande ansiedade minha é ter teórica e prática juntos. E isso no curso de enfermagem começa no quarto semestre. Então Ah, eu ainda não. que diferença, É, eu. isso é muito bom. E isso daí é uma coisa que eu achei muito legal na bio, assim. Até tinha algumas práticas de saída de campo e que eram bem legais, mas depois ela some um pouco por um tempo. Mas daí, no caso da enfermagem, após o quarto semestre para cima, só aumenta o nosso tempo de vivência dentro do hospital, né? Sim, e aí vocês, Então, por exemplo, vocês vão para uma clínica simulada, vocês tem alguma escola lá que vocês ficam, como é que funciona? então, pelo que os nossos veteranos falaram até então, a gente vai pro hospital, a gente tem uma aula num turno que nos dão a teórica e a gente vai fazer a prática no outro. Daí a gente vai acompanhar o professor fazer procedimentos e alguns de nós também fazem procedimentos. E esses Sob procedimentos, supervisão, é claro. sim, mas, por exemplo, esses procedimentos são
são de atendimento ao público já, ou são treinamentos entre vocês da turma? No quarto semestre, alguns dos procedimentos já são em público. Ah, que ótimo. E esse atendimento todo é feito pelo SUS, então? Esses que é feito com o público, no caso? Deixa eu ver. Esses iniciais eu creio que sim. Mas eu conversando com uma veterana minha, ela falou que mais pra frente, pelo menos, tu pode escolher se tu quer atender pelo SUS ou não. Tá. Bom, e tipo, o que te fez assim o que tu acredita que quem te influenciou, por exemplo, a entrar na bio ou a quem te influenciou a optar pela enfermagem? Que tu acha que foi esse direcionamento da tua vida em relação a isso, assim? Foi algum professor? Foi alguma, sei lá, alguma série que tu via, algum filme que tu viu, ou pessoas da tua família? Quem ou o que tu acha que te influenciou em relação a isso? Bom, quanto à biologia, foi sem dúvida minha mãe, assim, que a gente morava no litoral, então ela sempre fazia algum projetinho de biologia, a gente acompanhava a transformação da lagartinha em borboleta, os girininhos, a gente acompanhando a transformação deles. E ela sempre me colocou muito em contato com a natureza, assim, e isso daí foi algo que me influenciou bastante na minha escolha, né? Eu gostava de observar os animais e daí o que vinha sempre quando falava nisso era biologia, lida com bichinhos e tudo mais. E daí eu peguei e escolhi essa daí, por causa dela principalmente. Ah, que tria, Enfermagem. não sabia disso, mas... Que tria, não sabia disso, mas é bem bom, assim, é bom quando a influência já é mais próxima a ti, sabe? Mas pode continuar com Sim, a questão da enfermagem. e a enfermagem foi muito os meus colegas de laboratório, né, que eu conversei muito com eles sobre isso. Eu acho que um pouco de amadurecimento da minha parte, que eu além de estar um pouquinho satisfeito com a questão prática, eu também estava olhando além da questão prática, uma coisa que eu fosse gostar de fazer e juntando com um mercado de trabalho bom. E teve a questão de amadurecimento, né? Comecei a me preocupar também com outras coisas também, com a questão trabalhista e tal. Bom, teve um amadurecimento da minha parte. O enfermagem ainda assim trata com pessoas, né? Então eu não me afastei muito, eu ainda gosto de estar em contato com seres vivos, sabe? Só que no É, caso, o meu foco até te são. perguntar, Oi? tipo, eu até te perguntar, tipo, se fosse ao contrário, por exemplo, se a biologia pagasse mais e a enfermagem menos, tu acha que tu faria, por exemplo, a troca da enfermagem para biologia? Ou tu ainda te manteria Eu, pela questão da forma como é a enfermagem, se é, por exemplo, é uma coisa que tu já gosta mais e tal? eu me manteria na enfermagem, sabe? Porque eu gostei muito do curso, tô gostando muito do curso e eu consigo. Sabe quando tu olha para as cadeiras que tu vai ter e tu fica se imaginando lá? Sim. Então, é essa vontade, assim, tipo, eu fico, meu, quero ter essa cadeira. Eu tenho uma legítima curiosidade de estar lá e fazer isso. Na bio Isso tava foi uma me coisa faltando engraçada, isso, sabe? porque isso foi uma coisa engraçada para mim, porque, por exemplo, eu comecei a fazer esse filtro, porque uma coisa que eu acho boa na bio é a possibilidade de cadeiras que a gente tem, ao menos dentro da licenciatura, uma enormidade de opções, assim, que eu podia ali, eu quero fazer tal cadeira, eu quero direcionar para tal lado, e eu comecei a fazer um pouco mais disso, assim, evitar aquela necessidade do semestre, necessidade das etapas, assim, de cumprir exatamente, e eu comecei a direcionar um pouco mais para onde eu queria, e eu comecei a gostar mais, assim, de ter isso que tu comentou, de querer fazer a cadeira, de ter interesse, de ter curiosidade pelo que ia ter. E isso começou a me ajudar bastante, assim, a me manter no curso.
Porque da mesma forma que tem essas cadeiras que eu gosto, vai ter aquelas que a gente estava comentando que não, que são complicadas de fazer, que tu te cansa de fazer, sabe? Então, para mim foi Sim. bem bom isso. É bem importante. E isso, outra coisa que me desanimou, às vezes tinha umas cadeiras que tu tinha que passar e com devido respeito, mas tinha uns professores que te amassavam, sabe? Assim, na enfermagem eu tô vendo que eu, por estar gostando mais do curso, eu também estudo muito mais, assim, antes de, não, vou parar um pouco agora, sabe? Então, eu tenho conseguido manter notas muito boas. Agora, na biologia, gente, eu me traumatizei uma vez que eu fiquei, acho que 2 semanas estudando muito pra uma prova e tirei um 4, meu. Aquilo lá foi muito decepcionante, assim, não é pra mim. Eu já tive algumas situações, assim, de, tipo, me dá bem com a matéria de entender, assim, mas na prova acontecer situações de não ter de não apresentar tão bem o conhecimento talvez que eu tinha sobre aquilo. E eu cheguei a repetir a cadeiras por causa disso, assim, porque a prova, aí meio que não liguei, assim, para ver provas antigas em grupo do Facebook e tudo mais. E, tipo, estudei, não, também reconheço que não estudei, assim, muito, mas eu entendia na minha cabeça que eu tinha aquele conhecimento, eu estudei, fiz exercícios, só, claro, não devorei livro, assim, e aí acabei indo mal nas provas, e era engraçado porque, foi engraçado, na verdade, quando eu refiz a cadeira no outro semestre, a professora perguntou, mas como assim, como é que tu tá aqui? Sabe, tipo, porque eu não era um melhor aluno, mas também não era para ter acontecido de rodar, sabe? Então foi engraçado que a forma como a própria professora que dava aula prática lidou assim, sabe? Então, isso acontece, tipo, aconteceu contigo, aconteceu comigo, então é complicado essas coisas, assim. Eu me sinto um pouco frustrado, né, em relação a essas coisas de a gente ter certos tipos de cobrança que não necessariamente nos atestam o conhecimento, sabe? Tem outras cadeiras que às vezes a gente tem muito mais trabalho, muito mais exercício, e, eu acho que atesta muito mais, assim, a forma como a gente sabe. Fazer apresentação, fazer seminários, coisas assim. Acho que ajuda muito mais do que, às vezes, uma prova, sabe? Sim, eu concordo contigo. Só um adendo que eu tinha me esquecido de falar numa parte, quando eu falei de uns motivos que me desanimou, então daí tinha governança e ciência, e eu olhava os estados, muitos deles quebrados, e meu pai é professor do estado, minha mãe também. Eles vivem reclamando de parcelamento e tudo mais, sem reajuste, então a outra opção, além de ser pesquisador, é ser professor, né? E daí eu vi meus 2 campos que eu poderia ir, assim, ruindo na minha frente. Daí isso me desanimou bastante. Mas enfim, era só que eu tinha me esquecido de falar, a questão dos professores. Cara, mas eu acho que, no geral, é isso. Atualmente, assim, eu não trocaria da enfermagem por nenhum outro curso, porque é muito louco, assim, quando tu gosta de uma coisa, sabe, tu fica estudando muito tempo para ela. Às vezes tu, obviamente, tu vai enfrentar dificuldades, mas é gratificante tu ficar muito tempo estudando, sabe, e entender aquilo, sentir vontade de pesquisar sobre e tal, né? Tu começa a criar uma dúvida em cima do conhecimento que tu adquiriu, tu vai lá e resolve aquela dúvida, aí tu cria mais outra, e aí por isso acaba ficando uma coisa tipo quase um vício, assim, até de tu querer sempre mais saber sobre aquilo. É engraçado e é bom ao mesmo tempo, né? Porque a gente não é uma coisa que está nos prejudicando a gente continuar estudando sempre. Então, é bom quando a gente começa a criar esse hábito de gostar da matéria. Então, eu acho que tu podia nos deixar, então, uma sugestão aí de uma pessoa, uma sugestão de um filme, de um livro que tu goste e que tu acha que seria uma boa indicação, assim. Vamos ver uma indicação de. Teve um filme que eu gostei muito quando eu era criança que era Eragon. E ele
foi cancelado, não teve uma continuação, eu achei um absurdo. Então eu peguei e comecei a ler a sequência de livros, né? Que tem 6 livros dele. Todos muito bons. É O Ciclo da Esperança, o nome. E daí tem ali o Eragon e Brizendir e os outros dragões. Isso aí, um papo todo ciência, daí o cara me vem com esse livro no final, mas é muito bom fazer o quê? Foi o que Não veio tem na minha problema, cabeça. Né? fica a indicação. Vai que serve de alguma forma para ciência também, para alguém que lê. Não tem problema nenhum. Tu quer deixar alguma rede Mas social? Tu quer dar mais alguma indicação? indicação de livro tendo. Eu não lembro só do sobrenome do cara, é Noah, mas tem Homo Deus também. É um livro bem legal. Como é Que que é o tem a nome? sequência de. É Homo Deus. Oh, meu Deus, tá. É. Que daí nesse livro ele fala um pouco sobre as revoluções que tiveram e as que vão vir na humanidade, né? E daí é bem legal, assim, tu pegar e imaginar qual é o futuro da humanidade e tudo mais. Tem uma vibe bem científica, assim, então essa é uma recomendação mais cabeça, assim, menos infantil e tal, mas Não, não ainda tem assim problema nenhum. leiam os livros do Eragon, meu, porque são muito bons. Eu acho, eu acho que era isso mesmo. Então tá, tu quer deixar teu Instagram, teu Facebook, alguma coisa assim? Se colocar em qualquer lugar, Oranian, ou Ranian, eu acho que tu me acha. Mas no Instagram, Oranian dos, e era isso. Então tá bom. Bom, obrigado pela presença de todos. A gente agradece o pessoal do Napeage, então, pela edição do podcast. Nosso podcast vai estar disponível no Lume Podcast e em todas as outras plataformas também de streaming, Spotify, Deezer, Google Podcasts. E muito obrigado. Peço que vocês acessem também a nossa revista, que é a Bioquímica Como Ela É, para ver as publicações que tem lá dos alunos e as nossas também. E até uma próxima.